Mas aqui na zona norte da cidade, uma mulher morreu atropelada. Mas tem um detalhe desse atropelamento. Tudo começou num bate-boca, numa discussão, numa cobrança de R$5. Imagina aí, você está devendo a uma pessoa R$5 e a pessoa vem cobrá-lo. Vem cobrar você, você vai me pagar agora. Não, eu pago depois, eu não tenho R$5, eu quero agora, ou vai pagar ou eu resolvo aqui. E aí começou o bate-boca, uma empurra aqui, outra empurra de lá. Uma mulher foi empurrada, caiu na Avenida Cidade Praia, passava ali um veículo na hora e aí foi fatal. Quem tem detalhes dessa história, quem acompanha esse caso, é o nosso querido Elson Abraão, que vai explicar melhor pra gente como foi essa história aí, essa morte completamente banal por conta de R$5. O Elson. Pois é, Salatiel, foi aqui na Avenida Cidade Praia, aqui na Lagoa Azul, na zona norte de Natal. A morte ocorreu ontem por volta das 9 horas da noite. Nós recebemos um chamado para acompanhar. Quando nós chegamos aqui, a Polícia Militar já estava por aqui, havia várias viaturas, estava aqui também o veículo da motorista, estava muito abalada, ela ficou aqui, prestou todos os esclarecimentos que foram necessários. Tudo aconteceu aqui, na hora que para um ônibus, bem em frente à borracharia. Aconteceu numa borracharia, a gente já vai mostrar aqui a borracharia. Aconteceu por aqui, no momento que passa a polícia aqui a toda velocidade também, aqui nas diligências, né? Voltando aqui, Salatiel, vamos fazer o seguinte, até liberar aqui a borracharia que eu quero contar direitinho essa história. Eu estive aqui ontem pessoalmente e acompanhei. Vamos ver primeiro o VT e depois eu volto com todos os detalhes. Avenida Cidade Praia, no bairro Lagoa Azul, aqui na zona norte de Natal, onde na noite desta segunda-feira ocorreu um atropelamento. O fato se deu aqui em frente a essa borracharia. Segundo testemunhas, a mulher que veio a ser atropelada e veio a óbito estaria discutindo aqui com o proprietário da borracharia e mais algumas pessoas, e em algum momento alguém teria empurrado ela na frente de um veículo. O veículo literalmente passou por cima dela e ela morreu na hora. Nesse momento a polícia realizando aqui o trabalho, uma grande quantidade de policiais e também uma grande quantidade de curiosos. Nós vamos conversar aqui com algumas testemunhas para tentar entender o que aconteceu aqui nessa noite. Estava aqui, vim remendar o pneu da minha moto. Chegou essa senhora afirmando que o senhor da borracharia estava devendo ela R$5. Aí ela começou a falar palavra imoral com ele. Aí tinha uma senhora dentro da oficina, lá numa rede. Aí levantou-se de lá e empurrou ela. Meteu a mão no peito dela, ela caiu no meio da rua aí, na pista. Vinha muitos carros, mas porém vinha uma senhora dirigindo e não teve como parar. Aí passou por cima dela. Essa mulher aqui que veio a óbito, ela estava acompanhada de alguém? O senhor chegou a ver? Estava sim, ela está acompanhada com o senhor. Ele foi atrás da família dela. Conversando rapidamente aqui com a Polícia Militar em off, eles informaram que a motorista está aqui obviamente abalada, mas que não teve culpa, que em função do que eles ouviram das testemunhas não foi um atropelamento por culpa do motorista, mas sim em função dessa briga, a vítima foi jogada literalmente embaixo do carro. E olha só que interessante o relato e que grave esse relato. Uma dívida de R$5, uma briga na borracharia e a pessoa, por causa de R$5, acabou vindo a óbito. Nós vamos acompanhar ao longo dessa semana provavelmente as investigações e descobrir quem foi a pessoa que a empurrou e tentar, a partir das investigações, e aí imputar o crime à pessoa que empurrou a outra embaixo do carro, né? Pois é, Salatiel. Então voltamos aqui à cena, agora sim, a borracharia ali ao fundo. Naquele outro portão cinza ali do lado, foi onde ficou o corpo, estendido por várias horas, aguardando que o ITEP viesse fazer aqui as perícias, até poder levar o corpo já de madrugada. Quando eu cheguei aqui, ele já estava coberto, já com uma espécie de pano, de um pano cinza, né, que eles colocam por cima, uma espécie de tecido térmico, e não deu para ver a mulher. Nós não temos informação dessa mulher. Por quê? Porque ninguém aqui, conversei com muita gente aqui ao longo da rua, são vários comércios, ninguém sabe o nome dessa mulher. As únicas informações que nós obtivemos é que ela teria familiares aqui em Nova Natal, um bairro a cerca de 2 quilômetros adiante, aqui à direita, né? Que teria uma filha. Não se sabe mais nada. Disseram ainda que ela era uma moradora, não constante, mas de tempos em tempos, não sei se dá para ver lá no fundo daquele viaduto. Ela morava ali embaixo. Nós passamos por esse viaduto e nós vimos que realmente tem ali alguns utensílios de cozinha velha, panelas, madeira queimada, ou seja, o pessoal estava morando por ali.
e que ela de tempos em tempos aparecia e todos aqui afirmaram, ninguém quis gravar, tá? Mas eles conversaram em off, afirmaram que quando ela aparecia, normalmente ela estava com um estado de aparente de uso de entorpecentes e também com garrafa de pinga, palavra do pessoal dos populares aqui, tá? A história é a seguinte, o borracheiro que está ali dentro, tá? Nesse momento, ele conta que foi abordado por ela, que ela estava em estado de embriaguez bem avançado, segundo ele, e cobrava R$5 de forma violenta, xingando, e começou a xingar a companheira dele que estava lá dentro. Que também, olha só a curiosidade, segundo ele, também é uma moradora de rua. Essa companheira dele que vai e volta de tempos em tempos. E ontem quis o acaso que ela estivesse aqui. E, a partir daí, nessas ofensas, essa mulher saiu, empurrou a outra, deu um tranco. Segundo ele, foi uma batida de peito com peito, palavras dele. E a outra, já bêbada, desequilibrou. Você pode ver, a guia é bem alta. Ela desequilibrou, caiu de costas, bateu a cabeça. Quando tentou levantar, o veículo já tinha passado por cima dela. Infelizmente, veio a outra. Segundo eles, morreu na hora. Ele gravou conosco, não quis mostrar o rosto, não quis dar o nome. Estava bastante abalado. E nós vamos ouvir o relato dele agora. Vamos ouvir o que ele disse. Mas aqui eu trabalho aqui há muitos anos aqui, não tem problema com ninguém aqui. Aí essa mulher chegou aqui me cobrando, dizendo que eu estava devendo a ela, sendo dever, cheio de droga, uma garrafa de cana aí na mão, uma buchudinha de cravo amarelo na mão aí, muito doida, e eu chamando ela, eu mandando ela ir embora. Vai-se embora, mulher, vai-se embora, meu irmão. A mulher tá aí, meu irmão, a mulher tá aí, vai-se embora. Vai-se embora e ela, não saiu daqui não. Não saiu daqui não, rapaz, vai-se embora, não devo nada a você, rapaz. Vai-se embora, um bocado de vez aqui. Aí a lá de dentro escutou. Lá de dentro era sua companheira que estava aqui ontem, é isso? Onde tá aqui, minha companheira que tá ontem aqui. Tem uma mulher, todo nome aqui. Xingou sua companheira? É, minha companheira aqui. Faz muito tempo que ela não aparece, ela apareceu de repente, sabe? Faz muito tempo, não sei onde ela mora, ela de rua aí. Igual ela também, essa neguinha também. As duas moradoras de rua, a que faleceu, então a que morreu aqui, moradora de rua. De rua. Aí saiu lá de dentro doida. Aí empurrou ela aqui, chegou e bateu no peito assim, deu um empurrão. Não foi pra matar, não foi pra matar ela não. Empurrou ela, que ela empurrou e caiu pra trás. Quando caiu pra trás, ela ia se levantando. Ela se levantando, quando eu me levantei aqui, eu tô na moto aqui, a moto do cara, botando o pneu da moto aqui. Quando eu vou levantar, quando eu vou, me levanto daqui, porque eu vou pegar a mulher ali, era na hora que o carro passou. Ou seja, ela caiu, a guia aqui é bem alta, ela estava. Só disse que ela estava bêbada, ela caiu e infelizmente estava passando um carro e passou por cima dela. Foi isso. Morreu na hora. Rapaz, não sei. A gente veio a SAMU, veio uma SAMU, depois veio a outra e aí pronto, ela bateu com a cabeça, assim, aí ela se levantando, aí na hora o trânsito aqui, direto do trânsito. Aí quando ela bateu, que ela se levantou, que eu me levantei, que o velho foi pra levantar ela, tava um velho, tava aqui, o velho tava com ela, aí o carro foi bem na hora, foi ligeiro. Tava acompanhando. Pois é, Salatiel, agora a gente fica aqui aguardando para saber a identificação dessa mulher, quantos anos ela tinha, né? E para finalizar, aqui ó, nós temos aqui uma câmera, tá? Essa câmera estava desligada, então nem isso a gente teria de retorno para poder passar. Mas parece que temos algumas informações novas lá no ITEP. Vamos ouvir o nosso repórter, o Rogério. O Rogério tem informações do ITEP, talvez a identificação dela. Ok, o Elcio de volta aqui do ITEP, no bairro da Ribeira, zona leste da capital. Temos sim identificação. Trata-se de Tânia Silvino Teixeira, de 46 anos, deixou 4 filhos, todos adultos. E há uma reviravolta no caso, a família não aceita a hipótese de que ela vivia em situação de rua, muito pelo contrário, e que de fato existia uma dívida com o borracheiro de R$5. E quando ela foi cobrar essa dívida, teria sido empurrada pela mulher ou ex-mulher do borracheiro que estaria lá dentro, numa rede, terminou se envolvendo no caso. Aqui ao meu lado, aqui à minha esquerda, está um dos filhos dela, o Thaleson Carlos. O pessoal está aqui para liberar o corpo, não é fácil, ele falou isso agora há pouco, do corpo em que a irmã liberar o corpo do irmão, agora o filho libera o corpo da mãe. O pai dela também está aqui, São Antônio, daqui a pouco a gente vai falar com ele aqui também, vai mostrar. Thaleson, inicialmente nossos sentimentos, sei que é um momento difícil, o que pode ter acontecido lá, de fato sua mãe tinha uma dívida, esse borracheiro tinha uma dívida com a sua mãe, não tinha, e essa outra mulher, o que foi que chegou para a família? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Primeiramente eu queria dizer essa mulher que fez isso com minha mãe,
Esse homem que devia essa dívida, primeiramente, eu quero dizer que eu sou um servo de Deus. Sou um servo do Senhor, então eu perdoo vocês. Que Deus perdoe, se converta ao Senhor para que Deus restaure a vida de vocês. Mas assim, quando se trata do que foi justo, a minha mãe, ela tinha casa, se ela quisesse ser acolhida por mim, seria acolhida. O meu avô está ali, tem a casa. Ela não era de situação de rua, ela tinha casa sim para morar. Minha mãe não era um cão sem dono, então se esse rapaz tinha essa dívida, por que ele não pagou esses R$ 5? Ficaria tudo certo, ela iria embora, mas não. Minha mãe, todos que conhecem ela sabem que ela era bem pequenininha, bem magrinha, então foi ocasionado esse empurrão que tirou a vida da minha mãe. Então a gente queria que isso fosse investigado melhor e que fosse punido. Se de fato é um responsável por isso, que seja punido. Ele disse inclusive que a mãe dele tem um companheiro, né, e que ela trabalhava com reciclagem. Mas eu vou voltar para o estúdio, Salatiel vai fazer uma pergunta e eu repasso para você. Pois não, Salatiel? Ô, Rogério, foi dito pelo borracheiro, né, que a mãe dele, a mãe do Thalisson, né, dona, acho que Tânia, ela seria uma moradora em situação de rua, que ela vivia lá bebendo e ele até afirmava que ela estaria muito doida, ou seja, estaria possivelmente drogada. Ele pode afirmar, confirmar se a mãe realmente era usuária, era dependente de álcool, de algum tipo de droga. Pede para ele explicar isso para a gente. Claro que isso não dá direito, né, ao que aconteceu, a ela ter sido agredida, ter sido empurrada, caiu e depois o carro, infelizmente, passou por cima dela na hora. Mas pergunta, por favor, para o nosso telespectador, para ver se bate com a história do borracheiro. A pergunta do Salatiel é a seguinte: o borracheiro chegou a afirmar categoricamente que a sua mãe estava bêbada, né, que parecia que estava parecia que estava drogada, enfim, a situação dela. O que você sabe da sua mãe? Ela bebia, ela se drogava? O que você acha dessa afirmação do borracheiro quanto à sua mãe, dona Tânia? A minha mãe, eu sou sincero em dizer que ela era usuária de crack. Mas para a glória de Deus, e por ser o servo de Deus eu afirmo, minha mãe estava assim buscando a melhora, minha mãe estava ganhando massa corporal, estava mudando de vida, estava contando com o meu apoio, estava contando com o apoio da minha avó, dos meus avós, mas independente, se a minha mãe estava bêbada, estava drogada, se você devesse esses R$ 5 a ela, pagasse a ela que ficaria tudo bem, ficaria tudo certo. Mas não, diante daquele bate-boca que, segundo relato, eles bateram boca lá, e aí veio essa segunda pessoa e empurrou ela. Então não tem por que dizer que se ela estava bêbada ou não. A questão ela foi empurrada e isso tem que ser investigado. Olha, o senhor Antônio está indo agora também liberar o corpo, o senhor Antônio Patrício, que é o pai da Tânia, o avô aqui do Thalisson. Vocês pretendem mobilizar a polícia nesse sentido? Claro que vai haver uma investigação, a Polícia Civil está no caso. Você pretende acompanhar isso daqui para frente? Com certeza, o que a gente quer é um esclarecimento. Diante de tudo isso que aconteceu, e volto mais a repetir mais uma vez, se a minha mãe era drogada, eu afirmo, a minha mãe estava buscando a sua melhora e não justifica a minha mãe hoje. A gente está aqui reconhecendo o corpo dela, daqui a pouco iremos sepultar, há uma família em luta, há uma família sofrendo, e isso tem que ser investigado, tem que ser apurado. Thalisson, muito obrigado. Nosso sentimento. Thalisson Carlos, um dos filhos, pode ir lá que o pessoal está chamando você no ITEP, vá. Deus abençoe essa família que está enlutada, está sofrendo também. O caso vai ser devidamente explicado, Salatiel. Esse empurrão pode ser qualificado como homicídio culposo, pode até ser assim. A gente está colocando, claro, não sou policial, não sou juiz, não sou advogado, mas a gente acredita que pode migrar por aí. Enfim, muita coisa vai ser levantada ainda, independente da dívida de R$ 5 ou não. Uma vida se foi, a da senhora Tânia. Ela que tinha 46 anos, deixa eu repetir aqui o nome dela, Tânia Silvino Teixeira, 46 anos, deixou 4 filhos, todos adultos. Segundo filho, trabalhava com reciclagem, era assim usuário de drogas, mas segundo ele, se recuperava, tentava se reencontrar, tentava voltar para a sociedade como deveria e morava ali na região do José Sarney. Eu volto com você, Salatiel. Obrigado, Rogério, pela participação. Eu agradeço aí também ao Thalisson por conversar conosco e falar e cobrar e dizer uma verdade. Ele não escondeu que a mãe era dependente, era usuária de droga. Falou que a mãe vinha lutando, tentando sair desse meio, mas independentemente dela ter chegado lá bêbada, drogada, ela foi cobrar um valor muito pequeno
talvez até para comprar droga, R$5, talvez, né? Ou comprar alguma coisa, uma comida, né? Vivia por ali, né? Apesar de ter casa, não era moradora em situação de rua, segundo o próprio filho, mas ela foi empurrada, drogada ou não, bêbada ou não, ela foi empurrada por outra mulher. E aí a polícia vai investigar, sim, tem que investigar, sim, se realmente seria um homicídio culposo ou doloso, se teve culpa ou não, se teve dolo ou não, né? No momento em que essa mulher aparece lá para se meter numa briga que não era dela, porque a mulher, a Tânia, a vítima, foi cobrar do borracheiro. A conversa não era com a mulher do borracheiro ou a pessoa com quem o borracheiro tem um relacionamento, era com ele. E ela foi cobrar os R$5, a outra mulher escutou, e aí tem que saber se essa outra mulher também, ela estava bêbada também? Ela estava drogada também? Aí ela se meteu na confusão e empurra a Tânia cai lá do batente, cai lá da calçada e vem um veículo e atropela e mata a Tânia na hora. A polícia tem que investigar sim esse caso.